É, galera, o que a gente tem visto de vídeo aí na internet, no YouTube, com um monte de desinformação, não é brincadeira, viu? Tem muita gente aí só caçando view, só clickbait pra ver se ganha uma mixariazinha com visualização do YouTube. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Encheram o YouTube, a internet de desinformação, de fake news, e aqui a gente vai resolver essa parada. De fato, o que está acontecendo com a importação? A importação acabou? Ixi, só de ouvir falar. Então eu vou explicar tudo para vocês. Eu separei aqui no meu caderninho, fiz aqui algumas anotações, vou mostrar para vocês. Rosa, João. Tá bom, querido. E aqui eu tirei aqui algumas dúvidas, eu coloquei aqui na verdade algumas dúvidas que eu vou responder dos nossos seguidores, dos nossos integrantes, dos membros dos grupos lá de WhatsApp, canal do Telegram, e eles estão aqui perguntando muita coisa, como por exemplo, como estão as taxações, se realmente está dando para importar ou não está dando para importar, como que vai acontecer no futuro, de acordo com esse novo projeto do governo de implantar uma taxação em todos os produtos, se isso vai acontecer e como que eles estão pensando em colocar isso em prática, e se de fato depois que isso acontecer, se acontecer, se vai inviabilizar a importação para sempre. Então, vocês querem saber tudo? Eu preparei um conteúdo muito detalhado e com muita informação verdadeira para vocês. Mas se vocês querem saber, fica comigo nesse vídeo, que é logo depois da nossa vinheta. E fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. Marcos falando com vocês. E hoje vamos abordar aquele assunto chato, polêmico, sobre taxação na importação, sobre o futuro da importação. Então vamos lá, gente. Eu preparei aqui por pontos. O primeiro ponto para a gente não enrolar nesse vídeo é o seguinte. Já estão taxando tudo? A importação chegou ao fim de fato? As lojas não estão mais enviando para o Brasil? Vamos lá. Essa daqui já é mito total, tá, gente? O que está acontecendo? Algumas lojas sim, algumas pouquíssimas lojas, eu diria que menos de 1% das lojas presentes nas plataformas, no AliExpress, nas lojas da China, deixaram de enviar para o Brasil. Por quê? Porque como vocês estão vendo, alguns produtos específicos estão tendo a entrada no Brasil proibida, se não está sendo autorizada a entrada no país, e por conta disso os vendedores estavam tomando muito prejuízo, mandavam mercadoria para o Brasil, chegava aqui, ficava preso 30, 40, 50, 60 dias para depois dar mensagem não autorizada a entrada, e aí ficava com a sua mercadoria parada, ainda tinha que receber o produto de volta depois de muito tempo e arcar com o custo de frete, tomando prejuízo e não podendo vender aquela mercadoria para outras pessoas, para outros países. Então, pensando nisso, as empresas deixaram de enviar para o Brasil, algumas poucas empresas, principalmente de hardware de computador, tá, gente? Placa-mãe, placa de vídeo, essas coisas. Principalmente isso. A gente não tem visto isso em outras lojas, outros tipos de produtos. Isso daí é exclusivo nessa situação. Estão taxando tudo já? Gente, não é verdade isso. Eu tenho centenas, eu tenho milhares de pessoas nos meus grupos de WhatsApp, canal no Telegram. São mais de 9.000 pessoas que eu tenho contato diário com eles e tenho acompanhado o feedback. Muita gente comprou pencas de coisa agora no dia 20 de março, aniversário do AliExpress, e tá todo mundo recebendo como era antes, gente. Como era antes, da mesma forma que era antes, estava tomando taxa no declarado, no que geralmente toma taxa, estava passando livre de taxa, os que já são normalmente que passam livre de taxa, então não mudou absolutamente nada, exceto em casos de celulares e também nesses hardwares de computador que eu falei para vocês há pouco tempo atrás. Então, tirando isso, galera, tá tudo passando normal, tá tudo passando normal. Teve um caso de uma pessoa, de mais de 100 projetores compraram, falou assim, olha, eu tomei uma taxa aqui, como isso acontecia já antigamente, ou seja, em mais de 100, um tomou taxa. Lembrando, gente, apenas 2% das mercadorias que entram no Brasil conseguem ser fiscalizadas, os outros 98% não conseguem ser fiscalizados. Então por isso que às vezes acontece com uma pessoa aqui, e depois de 100, 200 pessoas que compraram, acontece de novo com outra pessoa. Então, o que tem acontecido é que está passando normal. Esse tipo de produto, fone de ouvido, smartwatch, caixinha de som Bluetooth pequena, SSD, headphone, e tantas outras, mouse Bluetooth e tantas outras coisas estão passando normalmente, tá, gente? Então, não se preocupem com isso, porque nada mudou. E ainda que não tem política, não tem defesa de político, eu detesto política. Eu já fui um amante muito grande, mas depois de tanta desilusão, eu hoje detesto políticos. Não entendo por que no Brasil existe essa questão da gente vangloriar político, torna o político uma super celebridade, quando na verdade eles deveriam temer a população, ter medo da população. O que eles fazem no Brasil? Eles se sentem protegidos porque eles fazem merda, essa que é a verdade. Eles fazem o que querem, corrupção, roubo, e aí tem um monte de advogado defendendo os caras mesmo quando os caras fazem merda. Eu não aguento, eu não
amor de Deus, gente, parem com esse papel que é ridículo. É um papelão que vocês fazem defendendo político. Político não é celebridade, político é nosso funcionário e tem que trabalhar em bem do nosso povo. E eu vou mostrar pra vocês que não tem político, sabe por quê? Vou botar aqui, ó, as duas matérias. Tanto o ministro da Economia do governo anterior, quanto o ministro da Economia desse governo, querem a mesma coisa. O outro queria ano passado e esse quer agora, quer taxar as importações. Então não tem dessa do governo bom e governo ruim, galera. Esquece isso, eu não tô para falar de política aqui. Vamos partir para o nosso segundo ponto. Como vai ser a taxação daqui em diante desse projeto que o governo atual quer implantar? Eles querem implantar o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. O que isso quer dizer? Então quer dizer que todos os produtos que entrarem agora vão ser cobrados 60%? Não, não foi definido taxa ainda. Um subsecretário do Ministério da Fazenda já deu uma entrevista falando sobre uma possibilidade de um valor. Ele citou nominalmente 25%. Falou em 25%, não falou especificamente falando de importação, mas falou sobre a criação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, em torno de 25%. Então pode ser que varie um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas o que é o IVA? O IVA é um imposto que ele é cobrado no ato da compra. Quando você vai comprar no AliExpress, como já funciona aqui em Portugal, quem não sabe, gente, estou morando em Portugal, então aqui em Portugal, quando eu vou fazer a compra, já tem lá o preço e está escrito IVA incluído, ou seja, já está ali o valor com o imposto sendo cobrado. Então você já paga para o AliExpress o valor com o imposto, não tem como fugir dele. Então vamos só levar em consideração que vão taxar a gente, em algum momento vão conseguir taxar a gente. Vai ser no ato da compra e você não vai mais se preocupar quando chegar no Brasil se você vai tomar taxa, se o seu produto vai ser taxado e multado, se vai passar ou se não vai passar, porque já está tudo pago. Você pagou para o AliExpress, o vendedor, a loja, o AliExpress que vai ter a obrigação de pagar esse imposto para o governo federal do Brasil. Como já acontece em boa parte do mundo. Aqui na Europa toda é assim, tem na Alemanha, tem na França, tem na Espanha, tem aqui em Portugal, tem no Japão, tem na Hungria, inclusive a Hungria é onde tem o IVA mais alto do mundo. Só para tranquilizar um pouco vocês, o IVA mais caro do mundo é 27%. Então por mais que o Brasil seja assim um país ridiculamente absurdo, porque ele já é conhecido como o país que mais cobra impostos da sua população e menos entrega, né? Uma relação ridícula. Então ele já é conhecido, então digamos que ele vá para 30%. Está muito longe dos 60%. E eu, de fato, não acredito que governo nenhum vai ter a cara de pau de colocar 60% de taxa num IVA. Então essa daqui é o entendimento do governo, que é através do IVA eles vão cobrar um imposto no ato da compra e isso vai gerar um aumento de arrecadação para o governo. É isso que eles estão buscando. Tem um arcabouço fiscal, eles estão tentando fazer um equilíbrio, que o país volte a ter um PIB positivo, só que para isso eles precisam arrecadar mais. Nunca é cortar gastos, é sempre arrecadar mais. Então eles querem arrecadar mais e o objetivo é conseguir esses 8 bilhões que o próprio ministro Fernando Haddad fala que é o que ele quer. Ele precisa desses 8 bilhões de taxação da importação para poder dar um gás no PIB do Brasil, na arrecadação do Brasil. Então, se ele quer fazer isso, não tem lógica nenhuma ele querer recusar todos os pedidos, não deixar nenhum produto entrar ou querer tacar ali 60% para que ninguém mais importe. Ele quer, não, eu quero acabar com a importação, vamos fazer uma medida aqui para acabar de vez com a importação, para ficar inviável e ninguém mais comprar. Qual é a lógica? Ele vai deixar de arrecadar os 8 bilhões que ele queria? Pelo menos ele ainda tinha uma pequena arrecadação, porque antes as pessoas ainda compravam, era taxado no declarado, mas estava gerando taxa para o Brasil, alguma coisa. Então se ele faz uma medida que vai inviabilizar a importação, seria uma burrice tamanha, um tiro no pé, porque além dele não conseguir o aumento de 8 bilhões na arrecadação, ele vai ter uma queda de arrecadação. As pessoas estão deturpando as coisas e eu tenho certeza que, apesar de ser uma coisa que eu não concordo, só deixando claro, eu discordo totalmente da cobrança de imposto, acho que poderia até ter, se fosse algo razoável, 15%, 20%, como é a média no mundo todo, poderia ser, acho justo, mas esses valores altos, como eles estão cogitando, as pessoas estão falando de 60%, é algo ridículo que eu não acredito de fato que vá acontecer. Então vamos lá, gente. Só para fechar aqui com a parte mais importante de todos é o seguinte, a importação vai acabar? Vamos lá. Os revendedores aventureiros, eu acho que esse sim vai cair fora, vai se dar mal e para ele vai acabar a importação. Como assim, Marcos? É aquele cara que compra um produto, comprou aqui uma caneta e aí foi lá e ele pagou 10 reais na caneta. Aí a caneta chegou, ele botou para vender por 20 reais. Aí passou 2, 3, 4 dias, ofereceu para meia dúzia de pessoas, ninguém comprou. Ele falou, puxa, o produto encalhou, eu vou baixar aqui, em vez de eu vender por 20, eu vou vender por 15. Aí já coloco o produto, com uma semana já baixo o produto para 15 reais. Queima o mercado,
queima o próprio produto, e aí passa mais uma semana, não vendeu, vende pelo preço de custo, vende todos vendendo por 10, porque isso aqui não presta, importação é uma porcaria, não dá certo e tudo mais. Para esse tipo de gente que queima o mercado, que não tem capital de giro, que não tem dinheiro para aguentar ficar com a mercadoria um pouco mais tempo, segurar, manter o seu preço, o produto tem qualidade, mantém o seu preço, oferece outros benefícios, oferece uma garantia, oferece um pós-venda interessante. Para gente que não faz nada disso, que não tem um marketing, que não tem uma rede social, que não tem, para gente que não trabalha vendas, gatilhos mentais, para essa galera acabou, vai acabar de fato. Por quê? Porque essa galera não tem mentalidade de revendedor, de empreendedor. Para essa galera já era para ter acabado antes. Então, se acontecer isso daqui, para essa galera eu tenho certeza que vai acabar, porque eles só querem o que é mascado, o que é fácil, e aqui não vai ser dessa forma. Eu vou dar agora um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui uma Mi Band 7. Vamos pensar aqui numa Mi Band 7. Quanto que ela está custando hoje na China? No AliExpress, na Shopee, é mais ou menos aí de 160 a 180 reais, mais ou menos, depende da promoção. Vamos botar 170 reais. Hoje custa 170 reais. Quanto que você vê uma Mi Band 7 sendo vendida aí na sua cidade, nas lojas, nos shoppings e tudo mais? Ela gira em torno de 450, 400 reais, é mais ou menos essa faixa de preço. Olha a discrepância, gente. 170 para 400, 450. Vamos botar que o governo sacaneia, que taxa em 50%. Taxa em 50%. Você vai aumentar aí o quê? Aproximadamente uns 85 reais, 90 reais, mais ou menos de taxa em cima do produto. Custava 170, vai custar 260. Então, ainda assim, é muito mais barato do que as lojas. Só que, claro, que a sua margem de lucro vai diminuir. Ah, mas vai ter gente que vai chegar e falar para mim: Ah, Marcos, mas eu tenho certeza que eu já vi gente vendendo por 320. claro, né, meu amigo? Óbvio, mas essa galera que vende 320, 330, onde é que eles compram atualmente? Compram da China. Se for taxado, ele não vai mais ter como fazer esse preço. Eu estou falando das pessoas que revendem pagando seus tributos, que revendem pagando seus impostos direitinho, que tem que pagar tudo, e esse é o preço mínimo que eles têm que praticar, porque senão depois eles não têm margem de lucro. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Quer outro exemplo? O smartwatch. Qual outro smartwatch você vai comprar no Brasil? Esquece os smartwatches da China. O brasileiro não vai mais ter direito de comprar o smartwatch? Por quê? Vai comprar qual? Vai sobrar o Apple Watch, vai sobrar o Galaxy Watch, todos eles acima da faixa de R$ 1.000. Tem aí o quê? Tem o smartwatch da Tecnos. Eu já recebi smartwatch da Tecnos aqui no canal. Fiz review dele, custava R$ 900. Então imagina comigo, o brasileiro não vai mais ter direito de comprar smartwatch? Claro que não, é óbvio que ele vai comprar, só que o preço vai acabar subindo um pouco. Isso daí é normal com tudo que acontece na vida. Se você for para pensar, um Xiaomi antigamente, 5 anos atrás, era muito mais barato do que é hoje. Os iPhones e os Samsungs eram muito mais baratos do que são hoje. Eles foram melhorando e foram botando mais preço, melhorando mais preço, mais preço. E hoje você compra os celulares acima de R$ 10.000. Lançamento das principais marcas acima de R$ 10.000, o que antes custava R$ 3.000. Combustível que você pagava 2 e pouco, R$ 3, hoje você paga R$ 6 no litro do combustível. No supermercado, a mesma coisa. Então, quem define o preço é o mercado. Então, as pessoas vão ter que continuar consumindo elas. Não, o brasileiro não vai abdicar de ter produtos bons. Imagina a caixa de som. Vai comprar uma caixa de som. Aqui, ó. Tronsmart, eu não consigo nem mostrar. Tronsmart T7 aqui, T7 Lite. Caixinha de som barata, 160, 170 reais. Equivalente a ela, você vai comprar qual no Brasil? A JBL Flip 6, que custa 800 reais, 700 e pouco. Custa 4 vezes essa caixa de som. E aí, se você quiser se contentar com alguma coisa comprar no Brasil, você vai pegar aí uma Mundial, uma Multilaser, que ainda assim custam mais caras do que produtos daqui da China. E você sabe ali aquela qualidade que você vai encontrar para ter dor de cabeça depois com o produto, porque vocês sabem como que é esse tipo de produto que eu tô falando para vocês, né? Então, ainda assim, vai valer a pena tanto para revenda quanto para quem é o consumidor final. Óbvio que vai valer. Vou dar outro exemplo para vocês, quer ver? Vou pegar aqui 2 produtos, só um instantinho. Vamos lá, galera. Estou aqui com 2 produtos, aqui só 2 exemplos simples, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui a gente tem um fone de ouvido, o GM2 Pro da Lenovo. Fonezinho de ouvido muito vendido, a galera da revenda adora esse fone de ouvido. Pega em média ele na promoção, em torno de R$ 42, comprando aí 3, 4 unidades, R$ 42 em cada um desses daqui. E eu vejo muita gente vendendo ele a 120, era o preço que eu praticava ele no Brasil também. Então R$ 120 aqui, você tinha uma boa margem de lucro. Agora imagina que esse produto vai ser taxado em 50% mais ou menos. Ele vai custar mais ou menos aí R$ 65. E o que você vai fazer? Você vai revender ele a 130. Você vai aumentar pouca coisa, você vai aumentar R$ 10 no preço final e vai falar para o cliente, ó, infelizmente
os produtos estão sendo taxados na China, então a gente teve que ter um aumento no preço, você vai aumentar R$10. Você acha que você vai deixar de vender por causa de R$10? O cliente vai deixar de comprar? Ele vai comprar o que no Brasil? Então aqui você diminuiu a margem de lucro, pouca coisa, diminuiu pouca coisa, você aceitou um pouquinho a sua perda e repassou o reajuste um pouco menor para o cliente. Isso é normal acontecer, você já foi no mercado, foi comprar no mercado, chegou essa semana, o produto estava um pouco mais caro. Aí passou 15 dias, você voltou no mercado, estava um pouco mais caro. Depois de 15 dias, aumentou de novo. 3 aumentos seguidos, porque o dono da empresa, o empreendedor, o dono do supermercado, ele não repassou o aumento todo de uma vez. Então você vai repassando devagarzinho para o cliente, sem que ele perceba esse aumento de uma vez só. Isso é estratégia de venda, galera. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Então tá, mas só para deixar muito claro aqui, 65 preço de custo, se for taxado em 50%, tá? 50%, 65 preço de custo, 130 preço de revenda. Você ganhou R$65 nele aqui. Aí você pega uma réplica de Apple Watch, você compra em média na faixa de R$120 também, comprando aí em lote de 3, 4 unidades. E eu vejo muita gente revendendo na faixa de 280, R$300. Vamos botar 280, Então pagou 120, revendeu 280, você teve um lucro legal. Agora, se ele tomar taxa de 50%, ele vai custar 180 e não mais os 120. Poxa, é muito alto, né? É muito alto. Agora você vai pegar, vai custar 180, você vai revender ele por 300. Você vai repassar um pouquinho mais também. Vai ter R$120 de lucro. R$120 de lucro. Ah, é ruim? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus, é um lucro muito bom. E agora você junta, você vende por dia aqui, ó, um kitzinho desse, um smartwatch e um fone de ouvido. 65 com 120, R$185 por dia. Ah, Marcos, mas eu não consigo vender todo dia um smartwatch e um fone de ouvido. Beleza, de fato, às vezes é difícil. Mas vamos botar aqui a cada 3 dias. Cada 3 dias você consegue fazer isso daqui. Você vai conseguir revender 10 smartwatches e 10 fones de ouvido no mês. Que vai dar aí um salário, digamos assim, um faturamento, um lucro líquido de R$1.850. 185 vezes 10 de cada um. No total, na verdade, 1.850. É ruim? Gente, não é. Eu estou falando de pouquíssima venda. Pouquíssima venda. Se você me falar que você não consegue no mês revender 10 smartwatches, 10 fones de ouvido, ou você está começando, está engatinhando na importação, ou você de repente não tem a mentalidade e não está fazendo o que é necessário para se vender. Porque realmente eu estou falando para vocês algo muito pequeno, é algo baixo, é uma revenda baixa, isso daqui é quase nada. E dá para ganhar muito mais. Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. Agora você tem uma escolha. Não, realmente eu não consigo, acho que não, essa margem de lucro não é suficiente para mim. Você pode pegar a CLT aí, vai lá, imprime um monte de currículo e sai distribuindo. E o que não inviabiliza você de fazer isso. Você pode ter CLT, que muita gente tem, e ainda assim revender para os próprios colegas de trabalho, para os parentes, para os vizinhos, para um monte de coisa. Então assim, pode ser um plus. Então é isso que eu falo para vocês, galera. Não tem como. Isso daqui não vai acabar. Não é essa a ideia. Ninguém está pensando em impedir a importação. Isso tudo foi por conta da burrice dos empresários. Porque que eles ficam olhando o jardim dos outros, ao invés de olhar o próprio jardim. Ao invés de eles se unirem para brigar por queda de impostos, eles falam assim, vamos aplicar impostos nos abestados que estão vendendo ali, que estão correndo atrás, que estão desempregados, que não tem dinheiro para pagar as despesas no final do mês, que estão correndo atrás de uma terceira fonte de renda. Às vezes já trabalham de manhã, de tarde, de noite, vão atrás de uma terceira fonte de renda na importação para conseguir dar um plus, melhorar um pouquinho a qualidade de vida. E os empresários ambiciosos e burros, ao invés de chegar com o governo e exigir e mostrar a força deles exigindo uma queda de impostos, o que eles fazem é mandar taxar todo mundo. Então, são tão trouxas que, na verdade, não vão perceber qualquer diferença, porque, como eu mostrei para vocês, o que vai acontecer? Se acontecer isso, aí que eu vou estimular o cliente final mesmo a importar da China, porque mesmo importando da China, mesmo que pague 60%, na maioria dos casos, ainda vai ficar muito mais barato do que comprar no Brasil. Exceto em alguns casos que eu já falei no início do vídeo, que realmente vai inviabilizar, mas eu já tenho falado sobre revenda de celular há muito tempo nos meus canais, que eu não indico, não acho que é o caminho certo, é um caminho ilusório, onde você acha que você está tendo lucro alto, porque você faz uma venda e ganha 200, 250 reais, mas em compensação, daqui a 1, 2, 3, 4 anos, quando a Receita Federal bater na sua porta, você vai lembrar do que o Marcos Tech falava aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou até um pouco maior do que eu previa, mas eu acho que eu precisava passar todas essas informações para vocês. Muito obrigado, deixe um like se gostaram, se inscreva no canal Marcos Tech, ative o sininho de notificações para acompanhar todos os próximos conteúdos e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, valeu e fui!